bom desafio esse, né? Que a felicidade não é deste mundo, e eu vou provar para vocês hoje que a felicidade é desse mundo, né? Primeiramente, boa noite a todos. Primeira palestra do ano de 2013. Sempre que fim do ano, eu acredito que a gente faz uma reflexão da nossa vida, do que a gente fez no ano passado, quais foram os ganhos, quais foram as perdas, o que a gente pode melhorar, o que a gente deve deixar de lado. Vou deixar de fumar, vou para uma academia, vou perder 3 quilos, vou para a palestra toda sexta-feira ou toda quinta-feira, vou para a evangelização, vou fazer o evangelho no lar toda semana, não vou esquecer. Então a gente sempre pensa, né, no que a gente fez e o que a gente quer fazer no ano vindouro. Mas quando o Sérgio me fez o convite para falar aqui, né, nessa primeira palestra do ano, eu fiquei a pensar o que eu poderia falar, né? Já que é o começo de um novo ano. E eu lembrei então dos fatos, né, dos fatos dos jornais, né, das notícias que nós tivemos nesse ano. E nós tivemos várias notícias ruins, né? Catástrofes da natureza, pessoas que morreram, né? Pessoas que cometeram suicídio, né? A Organização Mundial de Saúde mostrou aí uma pesquisa que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. É muita coisa, é 1 milhão de pessoas por ano, né, que cometem suicídio. Então eu fiquei a pensar no que eu poderia falar, né? E então me veio à mente o tema felicidade. É tempo de ser feliz. Eu acho que no começo do ano, qualquer medida, qualquer meta que a gente faça é porque a gente quer ser feliz. Ninguém vai fazer uma meta aqui para ser infeliz, né? Ninguém vai dizer assim, a partir do ano de 2013 eu vou para a academia porque eu quero ser infeliz. A partir de 2013 eu vou fazer o evangelho no lar porque eu quero ser infeliz. Não. Aqui todo mundo, eu acredito, se você está em sã consciência, uma pessoa normal, que goza de saúde mental, você vai tomar vai fazer uma meta para ser uma pessoa feliz. E a felicidade é uma coisinha difícil de se achar. É um tesouro que muitos procuram e poucos acham. É um ponto no horizonte, a gente põe um ponto lá no horizonte, a gente fala assim, ó, quando eu chegar lá naquele ponto no horizonte, eu vou ser feliz. E aí a felicidade sempre está no lugar que nós não estamos e sempre estamos no lugar onde ela não está. Ela é danada, né? Ela é danada. Ela nos parece que escorre pelas mãos, entre os dedos. E aí, muitas vezes a gente atrela a nossa felicidade às situações. Quando eu comprar um carro novo, aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar aquela garota lá da minha sala do pré-vestibular, eu vou ser feliz. Ó, cara, eu vou ser muito feliz com aquela mina. Não sei nem se usa mina mais, né? Eu acho que já mudou, né? Não sei se usa ainda, mas ué. Quando eu comprar a casa nova, eu vou ser feliz. Ou então, quando eu reformar a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu ficar boa daquela doença, eu vou ser feliz. Então a gente atrela a nossa felicidade às situações. E quando a gente realiza essa situação, novamente bate aquele desejo, aquele sentimento de insatisfação. Aí você diz assim, poxa vida, agora reformei a casa, eu sou uma pessoa feliz, mas está precisando mudar o jardim, né? Quando mudar o jardim, eu vou ser mais feliz. Aí depois você muda o jardim e diz, não, mudei a casa, mudei o jardim, vou mudar o carro. Quando eu mudar o carro, eu vou ser feliz. E aí me faz lembrar uma história de um rapaz que se achava muito infeliz. Ele dizia assim, no dia que eu encontrar uma moça que me ame, eu caso, aí eu vou ser feliz. E ele encontrou essa moça, ele casou e aí ele disse, agora eu sou feliz. Passaram-se os anos, ele disse, olha, eu não sou mais tão feliz assim não. Mas no dia que eu tiver um filho varão para colocar o meu nome, eu vou ser feliz. A moça engravidou. E ela teve um menino, varão, né? E ele colocou o nome lá do menino, o nome dele. E aí esse menino cresceu.
E um belo dia, esse menino, que agora era um rapaz, disse: pai, eu quero um cavalo. E esse senhor era um homem de poucas posses. Aí ele disse: poxa, como eu sou um homem infeliz, eu não consigo dar um cavalo para o meu filho. Mas ele juntou dinheiro, colocou na caixa econômica, deixou render. E aí ele conseguiu comprar o cavalo para esse rapaz. E ele passou a ser um homem feliz, porque o filho era feliz, porque tinha um cavalo. Mas um belo dia, o cavalo vai embora. À noite o cavalo foi embora, fugiu. E aí esse homem ficou muito infeliz, porque o filho estava muito infeliz porque o cavalo tinha ido embora. Mas um belo dia, o cavalo retorna. E aí o rapaz volta a ser feliz e o pai volta a ser feliz porque o cavalo retornou. E aí o rapaz estava com muita saudade do cavalo e disse: olha, eu vou montar esse cavalo. E foi montar o cavalo e caiu, quebrou a perna. E o pai ficou muito infeliz, porque o filho estava muito infeliz porque não conseguia montar o cavalo. Mas eis que o país dessa família entra em guerra. E o pai ficou extremamente infeliz, porque o filho teria que guerrear. Mas eis que o pai fica feliz, porque quem estava com a perna quebrada não precisava ir para a guerra. Então vejam como é cansativa a felicidade na vida desse homem. Uma hora ele está feliz, outra hora ele está feliz, outra hora ele está. E quando ele consegue isso, ele já bate o sentimento de insatisfação e aí ele não é mais uma pessoa infeliz. Como é difícil ser feliz na vida desse homem. E a felicidade, então, para muitos de nós, ela é assim. A gente visualiza, deseja alguma coisa, a gente consegue, realiza e depois a felicidade escorre entre os dedos. E a gente novamente tem aquele sentimento de insatisfação de que alguma coisa está faltando. A felicidade sempre foi um desafio. Entender a felicidade, explicar a felicidade sempre foi um desafio. Se eu perguntar aqui o que é felicidade, cada um provavelmente vai dar um conceito diferente, quando consegue dar. Porque muita gente vai ficar assim: bem, felicidade é eu estar com a minha família, não sei, porque felicidade realmente é difícil, é um desafio. E muitas pessoas na história da humanidade pensaram o que era felicidade e o que não era. E eu quero que vocês observem a evolução do que é felicidade para os pensadores. Epicuro, por exemplo, na Grécia Antiga, ele dizia, interessante, ele dizia que a felicidade é não ter medo. Para ele existiam dois medos que a humanidade tinha, e que se a humanidade não tivesse esses dois medos, a humanidade seria feliz. Então, um era o medo dos deuses, porque naquela época se acreditava em vários deuses. Então, se a humanidade perder o medo dos deuses, vai ser feliz. E a outra era o medo da morte. Então, se a humanidade perder o medo da morte, a humanidade vai ser feliz. Era isso que ele acreditava. E ele dizia assim: olha, a felicidade consiste em ter conhecimento. Se você tem conhecimento, você não vai ter medo dos deuses, você não vai ter medo da morte, você vai ser plenamente feliz. E ele dizia assim, era uma lógica até boa, ele falava assim: não precisa ter medo dos deuses, porque os deuses, eles são perfeitos. Eles não vão estar preocupados com os problemas de nós, os humanos, imortais, imperfeitos, né? Cheios de defeitos, né? Então a gente não precisa se preocupar com os deuses. Os deuses não vão castigar a gente se a gente fizer alguma coisa, né? Não vai de forma nenhuma. E ninguém precisa ter medo da morte, porque, ora, se você está vivo, é porque a morte não chegou. E se a morte chegou, você já morreu. E Epicuro não acreditava na vida após a morte. Então ele dizia que para a gente ser feliz, nós tínhamos que ter o conhecimento dessas duas verdades: não ter medo dos deuses e não ter medo da morte. Mais na frente surge um outro pensador chamado Diógenes, em Corinto, também na Grécia, né? E Diógenes, ele vai dizer o seguinte: olha, não é nada disso. Felicidade não é ter medo de Deus, ou não ter medo dos deuses, nem ter medo da morte, não. Felicidade é renúncia. É você renunciar aos bens exteriores e renunciar ao desejo de tê-los.
Então o homem é plenamente feliz quando ele renuncia aos bens exteriores, quando ele não deseja ter esses bens exteriores, né? Não deseja ter o carro, não deseja ter a casa, ou a mulher bonita, ou seja lá o que for. Isso seria a felicidade para Diógenes. Nós até acreditamos que existe um ponto de verdade no pensamento de Diógenes, porque se a gente para pensar um pouquinho mais, a gente vê que muitas pessoas se tornam escravas do bem que conseguem comprar, né? Então as pessoas se tornam escravas do carro, se tornam escravas da casa. Então, eu não sei, mas alguém aqui deve conhecer alguma dona de casa assim, excelente, que comprou uma casa e vive para limpar a casa e nunca sai, nunca passeia, não puxa a família porque se tornou escrava da casa. Ou então, alguém que comprou um carro e o carro é o carro e aí ele não vai para lugar nenhum, porque se for no restaurante alguém pode riscar o carro. Se for para alguma festa, alguém pode roubar o carro e não se tem um carro como aquele, porque aquele carro é dele. As pessoas se tornam, então, escravas do bem que conseguiram adquirir. Nós temos aí, e está em pesquisa também no Japão, alguns adolescentes que se tornaram escravos, né, que desenvolveram uma dependência tecnológica. Então, hoje se compra um celular. Aí o celular tem 1001 coisas, e aí quando sai o mais moderno, você precisa necessariamente comprar o outro, porque aquele já é passado, né? Então, no Japão, tem alguns adolescentes que estão fazendo tratamento com psicólogos porque se tornaram dependentes da tecnologia. Então, nós até acreditamos que Diógenes tem aí um ponto de verdade, mas ainda não um ponto completo, né? Mais tarde vem Sócrates, que para muitos é o pai da filosofia. E Sócrates vai pensar na felicidade num contexto ético-moral. E ele vai dizer assim, a felicidade é o resultado de 3 coisinhas. É o resultado de uma vida correta, de uma mente reta e de um coração apaziguado. É mais completo. É bem mais completo do que Epicuro, com medo da morte, com medo dos deuses, né? Com Diógenes, com a renúncia dos bens materiais, né? Uma forma bem radical de ser feliz, vou renunciar a tudo, vou viver do sol, da natureza, né? E então Sócrates, ele nos dá outro pensamento. E a gente percebe que é um pensamento mais completo, né? É um pensamento mais maduro, mais evoluído, né? Esse pensamento de Sócrates. Realmente, ter um coração, uma vida reta, um coração apaziguado, pacificado e uma mente reta, realmente é difícil. Mas se você juntar as 3 coisas, você pode ser feliz. Interessante, e aí voltando ainda para Epicuro, que eu lembrei que hoje eu vi uma reportagem interessante, eu quero falar para vocês. Mas eu já tinha lido essa pesquisa, esse artigo que saiu, e hoje eu vi na televisão, na Globo News pela manhã. E falando sobre essa questão de bens materiais e tudo, né? Foi feita uma pesquisa por uma empresa de investimentos, Scandia International. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 5.000 pessoas em 13 países diferentes. O resultado no Brasil foi assim, impressionante. No Brasil, 93% dos brasileiros acreditam que dinheiro compra a felicidade. Olha que interessante. Você pode comprar a felicidade. Então, se o cara é muito rico, ou se essas pessoas que ganharam agora na Mega Sena, né, elas podem comprar a felicidade. Elas necessariamente vão ser felizes, porque pode comprar a felicidade. Agora, o mais interessante, que não apareceu na Globo News hoje de manhã, mas está lá no artigo, é que um outro pesquisador, sociólogo, de uma faculdade americana, que eu não lembro qual é o nome agora, ele diz ainda que a felicidade é ainda maior se o teu vizinho ganhar menos do que você. Se o teu vizinho ganhar menos do que você ainda é mais feliz. Aí ele fala assim, olha, se você está numa empresa, e nessa empresa você precisa absurdamente ganhar um aumento de R$1.000. Se você ganhar esse R$1.000,
Você consegue comprar um carro novo, pagar a prestação da casa, fazer 1001 coisas e você sonha com esse aumento de R$1.000. E se você ganhar esse aumento de R$1.000, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E aí você ganha um aumento de R$1.000. Só que na sessão do trabalho, você ganhou R$1.000, mas o teu colega ganhou 1.050. O sentimento de felicidade seu é menor, porque o teu colega ganhou R$1.050. Quer dizer, R$50 a mais. É menor. Isso é impressionante. Mostra aí a nossa pouca evolução moral. Nós ainda estamos engatinhando na espiritualidade. Nós estamos ainda engatinhando, né? Porque a gente ainda consegue ter essa ideia equivocada de que o dinheiro pode comprar felicidade. Mas continuando com Sócrates, Sócrates então fala no contexto ético-moral da felicidade. E Deus é maravilhoso. Deus é perfeito em tudo. E Deus, com sua misericórdia divina, Ele nos manda então um modelo para que a gente possa seguir e sermos felizes. Porque para ter uma vida correta, uma mente reta e um coração pacificado, eu preciso ter algum modelo de conduta, né? Eu preciso ter algum modelo de conduta. E foram várias as pessoas que nasceram por todo o planeta que se viram de modelos de conduta para outras pessoas, né? São várias as pessoas. Mas eu quero falar de um especial que, sem dúvida nenhuma, é o maior modelo de perfeição que já habitou esse planeta, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele era tão perfeito, né? Ele era tão evoluído, que Jesus Cristo nunca escreveu nada e Ele mudou a história da humanidade. Porque a história da humanidade se divide em antes de Cristo, a ser, e depois de Cristo. E Ele nunca escreveu nada. Ele nunca escreveu, ele nunca foi para uma faculdade, ele não foi um homem rico, não foi um rei mago, mas Ele mudou a história da humanidade, porque Ele vivenciou tudo aquilo que Ele pregou. Tudo que se tem escrito hoje na Bíblia, alguém escreveu. Mas não quer dizer que tenha sido Jesus Cristo. Os estudiosos bíblicos, né, estudiosos desses pergaminhos, né, essas pessoas que realmente entendem do assunto, inclusive quando se fala do Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, eles nunca dizem Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de... né? Eles dizem assim, o Evangelho... Exatamente, que talvez Mateus tenha escrito, não quer dizer que realmente Mateus escreveu, né? E são esses evangelhos que contam a vida de Cristo. E Cristo nos deu uma luz sobre o que seria a felicidade. Quando Cristo, em João, quem gosta de ler a Bíblia, capítulo 18, versículo 36, eu acredito, Cristo é interrogado por Pilatos pouco antes da crucificação. E aí, vocês sabem que é muito interessante a história de Cristo, porque Cristo é entregue à justiça romana pelo seu próprio povo, porque Cristo era judeu. E Pilatos pergunta a Cristo o que é que ele tinha feito, Jesus, para que o seu povo judeu o entregassem à justiça romana. E aí Jesus responde: meu reino não é desse mundo. Pouco antes, vocês sabem que na época de Cristo, os fariseus, eles sempre desafiaram Jesus Cristo, né? Então eles faziam vários tipos de perguntas assim para desafiar, né? Algumas traduções bíblicas diz que Jesus se refere aos fariseus como raça de víboras, né? Eu não sei se Jesus usou desse termo, eu não consigo visualizar Jesus usando esse termo, raça de víbora, com os irmãos, mas algumas traduções bíblicas é dessa forma que eles se referem. Um pouco antes, em Lucas também, os fariseus chegam para Jesus e perguntam quando virá o reino de Deus? E Jesus responde também de forma
maravilhosa. Ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então eu pergunto a vocês, como seria o reino de Deus? É um reino de tristeza? É um reino de dor? É um reino de decepção? É um reino de revoltas? É um reino de injustiça? Não. Com certeza não. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus é um reino de felicidade. E esse reino de felicidade está dentro de nós. Nós precisamos construí-lo, é verdade, mas está dentro de nós. Não está fora, não está na compra, não está na realização de um sonho qualquer, mas está dentro de nós. É algo que se constrói. E é muito interessante isso, quando a gente para para pensar que o reino de Deus está aqui dentro da gente, né? Logicamente que vem a segunda pergunta: como é que a gente constrói então o reino de Deus dentro de nós? Como é que vocês acham que a gente pode construir o reino de Deus dentro de nós? Será que é fazendo, 10 orações todos os dias e fazendo um jejum de 40 dias como Cristo fez? Ou renunciando a tudo? Como nós podemos construir o reino de Deus dentro de nós, que é um reino de felicidade? Não é um reino chato não, tá? Não é um filme preto e branco não, é um filme de cor, colorido, de alegria. Assim é o reino de Deus. Cristo também vai nos dizer como é que nós podemos construir o reino de Deus dentro de nós. Em Mateus, os fariseus também perguntam a Cristo: qual é o maior mandamento? E Cristo responde: qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Esse é o maior mandamento. E o segundo maior mandamento qual é? Que é semelhante a amar a Deus, é amar o nosso como a si mesmo. Então o reino de Deus é um reino de amor, tem por base o amor. E quando se fala de amor, a gente está falando de não ao preconceito, não à intolerância, né? Uma série de nãos para que a gente possa realmente abraçar o nosso irmão, né? Então o reino de Deus é um reino de amor e a gente precisa praticar esse amor. Agora, nós ainda estamos engatinhando, né, na nossa vida espiritual, na nossa evolução, e realmente amar não é fácil. Se alguém disser para mim aqui que amar é fácil, aliás, amar é fácil quando se é amado e muito bem amado, quando ninguém pisa no teu calo. Porque quando a tua mulher pisa no teu calo, ou quando teu marido pisa no teu calo, teu filho ou tua filha ou tua mãe, aí você já olha assim, já tem uma raiva, já fica com aquele rancor, muitas vezes fica com aquela mágoa que vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Então amar não é fácil. Amar é fruto de uma evolução. Lembrem-se que até mesmo em relação a Deus, nós tivemos, o nosso relacionamento com Deus, nós tivemos uma evolução. Quando Moisés veio aqui à terra e tudo, ele tinha a lei olho por olho, dente por dente, e ninguém amava a Deus, se temia a Deus, né? Então hoje até é comum a gente ouvir algumas pessoas dizerem: eu sou temente a Deus, como se necessariamente você precisasse ter medo de Deus. Não é bem assim. Aí vem Cristo. Aí Jesus vai dizer assim: olha, não precisa temer a Deus não. E o que ele falou? Amar a Deus. Como se deve amar a um pai que está do teu lado, a tua mãe, a tua irmã, teu irmão, né?
é uma relação de amor, né? É uma relação de amor. Então vejam que até o nosso relacionamento com Deus houve também uma evolução. E tudo chega às vias do amor. Tudo é o amor, né? E o reino de Deus é um reino baseado no amor. Não se pode construir um reino de felicidade dentro de nós quando nós estamos nutrindo a mágoa, quando nós estamos nutrindo o ódio, quando nós estamos nutrindo a raiva, quando nós estamos nutrindo a inveja. Sem falar que nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. Esses sentimentos ruins que a gente nutre agora, eles se juntam tudo, e numa outra existência pode vir em forma de doenças mais diversas, como o câncer. Daí porque algumas crianças apresentam câncer, e você diz, como é que um inocente, é assim que a gente escuta, um inocente desse tem câncer? Muitas vezes é fruto de uma outra existência, de sentimentos equivocados. O reino de Deus, ele precisa ser construído nas bases sólidas do amor. E amor, como eu falei, amar não é fácil. Amar é um desafio. Aliás, a nossa vida é uma sucessão de desafios. É o desafio para passar de ano, é o desafio para passar no vestibular. Depois que tu passa no vestibular, é o desafio terminar a universidade. Depois que você terminar a universidade, o desafio é encontrar um bom emprego. Depois que você encontra um bom emprego, o desafio é você gostar do teu chefe. Pô, gostei do teu chefe, gostei da minha sessão. Aí você está lá no teu emprego, aí você diz, não, desafio agora é passar no concurso público, porque eu quero estabilidade. E vão surgindo outros desafios. E sem dúvida nenhuma, amar é o maior de todos os desafios. Por conta ainda da nossa pouca evolução espiritual. Para amar, nós precisamos necessariamente nos pôr no lugar do outro, usar a empatia. Porque muitas vezes as pessoas nos magoam, mas muitas vezes nós magoamos. E às vezes, para a gente entender a outra pessoa que te magoou, a gente precisa realmente se colocar no lugar dela. Por que essa pessoa fez isso? Por que agiu dessa forma? Por que ele foi tão ríspido ou ríspida comigo? Por que ele não poderia ter sido diferente? Né? Então, esse exercício de se colocar no lugar do outro, entender o outro, a ação do outro, o sentimento do outro, o humor do outro, que tem pessoas que hoje está muito legal e amanhã já está com cara feia e no outro dia já está rabugento e está de TPM e está uma série de coisas que até dificultam um relacionamento saudável. Mas para você fazer isso, você precisa deixar de lado o egoísmo. O egoísmo que está aqui, ó, ainda dentro de nós, como uma erva que precisa ser arrancada. Mas a felicidade, meus amigos, é desse mundo. A felicidade é desse mundo se nós praticarmos a lei do amor. Praticar em plenitude é muito difícil. É muito difícil, né? Você tem alguém que te fez o mal e você, poxa, eu tenho que amar essa pessoa. Ai, meu Deus, como é que eu vou conseguir amar aquela pessoa que fez isso comigo? Ou então, quando você está no trânsito, alguém bate no teu carro, está parado. Alguém entra na traseira do teu carro. Aí você já sai, eu tenho que amar essa pessoa, tenho que amar essa pessoa, tenho que amar essa pessoa, né? Então, amar em plenitude é complicado, mas a gente pode praticar algumas pequenas ações que serão exercícios para nós chegarmos ao amor, né? Por exemplo, vamos usar da paciência, vamos usar da tolerância, vamos usar da empatia, vamos usar do silêncio. Não vou falar nada, porque se eu falar, eu vou magoar mais ainda, ou eu vou ser magoada, a confusão vai ser maior, ninguém vai se entender. Então eu vou usar do silêncio. Então são pequenos gestos, já que esse amor pleno pela humanidade realmente ainda está longe, está fora ainda do nosso alcance, por conta ainda da nossa pouca evolução, mas são pequenos gestos diários, cotidianos, dentro do nosso lar, né, com os nossos companheiros de trabalho,
né, com as pessoas que estão mais próximas de nós e conosco mesmo, porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente não se perdoa. E a gente passa 2, 3 dias, poxa vida, por que eu fiz isso? Oh, eu não era para ter falado isso. Rapaz, mas para que eu fiz isso? Onde é que eu estava na cabeça quando eu fiz esse comentário? E aí a gente passa 3 dias remoendo, não usando o perdão. Porque quando Cristo disse, ama teu próximo como a ti mesmo, a referência de amor é você. Se uma pessoa não se ama, não pode te amar. Se uma pessoa não se ama, ela também não pode te amar. Porque você, o amor que você tem por você, como pessoa, indivíduo, como ser espiritual, é a referência de amor para você amar o outro. Então, eis aí o nosso desafio. É amar. Mas o amor é genuíno. O amor é proporcional e a felicidade é proporcional ao mundo de evolução que nos encontramos. E eu tenho encontrado, inclusive dentro do movimento espírita, alguns irmãos que realmente falam que são infelizes, mas a felicidade não é desse mundo. Eu não sei porque eu estou me queixando, porque já diz lá no livro dos Espíritos que ninguém pode ser feliz nesse mundo. Então eu estou assim, eu estou triste, estou deprimido, estou tomando a minha medicação, estou fazendo terapia, mas é assim mesmo, porque esse mundo ninguém pode ser feliz. E não é bem assim. Então, quem estiver o livro dos Espíritos, a gente pode ler aqui a questão 920, felicidade e infelicidade relativas. E ele vai dizer assim: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Aí os Espíritos respondem: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então nós podemos ser felizes, né? Nós podemos ser felizes de acordo com a evolução do nosso planeta. Nós espíritas aqui, nós acreditamos que os mundos têm uma hierarquia, né? Existem os mundos primitivos, né? Existem os mundos de provas e expiações, existem os mundos, o mundo de regeneração, que é esse que a Terra vai entrar, com a graça de Deus, os mundos felizes e o mundo celestial. Cada mundo desse vai te proporcionar uma felicidade, né? Proporcional ao grau de evolução do mundo habitado, deste mundo. Então, o mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo, nós podemos ter uma felicidade proporcional ao grau de evolução do mundo, do nosso mundo, que é o mundo de regeneração. Quando nós tivermos um mundo no mundo de expiação, quando nós tivermos um mundo de regeneração, nós vamos poder realmente, né, ter uma felicidade proporcional ao mundo de regeneração. E quando chegarmos ao mundo feliz, a gente vai poder ter uma felicidade proporcional ao mundo feliz. Agora, quando a gente chegar no mundo celestial, aí não. A felicidade, ela é plena. Porque somente os espíritos iluminados habitam os mundos celestiais. Então, a felicidade é possível nesse mundo, sim. Sim, e precisamos ser felizes. A gente precisa construir dentro de nós o reino de Deus, baseado no amor. E é o amor que não vai nos trazer a felicidade. A mágoa não te traz felicidade, a mágoa te deixa mais doente. Quanto mais raiva você tem do teu colega, mais infeliz você é. Então é possível ter um reino de amor? Sim. É possível ter felicidade nesse mundo? Sim. Proporcional ao nosso grau evolutivo, né? Porque a gente não consegue amar plenamente, a gente não vai ter uma felicidade plenamente, né? Não vai ser possível. E aí ele faz uma outra pergunta em 921, que eu já vou terminar, porque vamos 3 minutinhos aí. Ele fala assim: olha, concede-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Isso é uma pergunta. E aí os espíritos respondem: o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta
existência grosseira. Então podemos ser felizes, né? Se nós praticarmos a lei de Deus, quais são os 2 maiores mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, a gente pode encontrar a felicidade sim. Então nesse ano de 2013, eu faço o voto que a gente ame, né? Que a gente ame torto, ame colorido, ame preto e branco, um amorzinho um pouquinho ali, outro maior ali, um amorzinho assim meio estruxo, mas que a gente ame. Que a gente pratique todo dia uma tolerância a mais, amar a pessoa que falou mal de ti, o vizinho que nunca dá bom dia, tolerar mais, perdoar mais, se colocar no lugar do outro, tentar entender as pessoas, não como psicólogo ou como juiz, mas entender as pessoas para que você consiga conviver melhor com elas, né? Então, para 2013, eu espero sinceramente, e eu pus isso de meta na minha vida, é amar mais, né? Entender melhor o meu irmão, para que eu seja mais feliz, porque quando eu amo, eu sou mais feliz. Então, meus amigos, vamos amar mais e sejamos mais felizes no ano de 2013. Muito obrigado, que realmente as bênçãos de Deus possam nos acompanhar nesse novo ano, que a paz do Mestre Jesus, que é sem dúvida nenhuma o maior modelo de perfeição, possa ser uma constante em nossas vidas. Muito obrigada.